Por volta do século V depois de Cristo, nós ainda tínhamos em vigor uma velha dicotomia que separava os povos entre aqueles que eram civilizados e aqueles que tinham costumes bárbaros, ou seja, não tão civilizados ou nada civilizados. Basicamente, aqueles que falavam latim ou grego eram considerados automaticamente povos civilizados pela cultura acumulada desses idiomas, né? E os que falavam qualquer outra língua eram simplesmente colocados na categoria de povos bárbaros. Então acaba que, numa definição como essa, nós podemos dizer que somente o Império Romano era civilizado, pois em sua parte ocidental o latim era predominante e, pelo lado oriental, o grego era a língua hegemônica. Agora, todos os povos que cercavam o Império Romano nesse tempo, os francos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e por aí vai, eram povos germânicos e não tinham ainda alcançado a complexidade cultural de Roma. Aliás, passava bem longe disso. Mas eis que surgiu uma ameaça tão grande que bárbaros e civilizados tiveram que unir forças para impedir que a Europa fosse devastada ou conquistada por inteiro. Essa ameaça tinha nome e se chamava Átila, o líder dos Hunos. Os Hunos eram um povo seminômade proveniente da Ásia Central que, depois de tacarem o terror lá pelos lados da China, a partir de 370 d.C., eles resolvem marchar para o oeste a fim de tentar a sorte na Europa. Bom, o motivo não se sabe ao certo, mas que isso causou um pânico generalizado, tanto no Império Romano quanto nos povos bárbaros ali que rodeava, disso você pode ter certeza. Inclusive, as migrações de povos bárbaros para dentro do Império Romano que aconteciam nessa época, conhecido como as invasões bárbaras, se deram muito em conta das incursões dos hunos, para você ter uma ideia da pressão que eles exerciam. Mas assim, será que esse pavor todo era mesmo justificado? Amiano Marcelino foi um historiador que viveu durante o século IV e ele nos dá uma boa descrição acerca dos hunos que é, no mínimo, arrepiante, se liga só. Então ele diz o seguinte: ultrapassando em ferocidade tudo quanto se possa imaginar, com seu corpo atarracado, os membros superiores enormes, a cabeça desmedidamente grande, as faces sulcadas de cicatrizes que eles mesmos se infligem para impedir o crescimento da barba, serão monstros ou serão homens? E ele ainda acrescenta com um detalhe que ficou bastante famoso. Não se dão ao trabalho de cozinhar os alimentos, comem a carne crua, depois de a deixarem por algum tempo debaixo da sela para que fique mais macia. Além disso, Amiano ainda destaca o quanto os hunos eram soldados habilidosos. Diz ele que os hunos eram peritos na arte da guerra, principalmente por causa do arco e da flecha, que era uma especialidade deles. Então, bem, essa era basicamente a percepção geral que se tinha sobre os hunos. Só que agora tudo ia ficar ainda muito pior porque Átila entra na história. Então ele foi lá, pegou esse povo e deu a ele um senso de unidade e um ímpeto conquistador ainda maior. Dessa forma ele formou um exército gigantesco e um império enorme, como você pode ver nessa imagem aí. Só que ainda assim ele não se dava por satisfeito. Desde o dia que Átila assumiu o trono em 435, o seu desejo maior, na verdade, era o de estabelecer o seu império asiático também na Europa, para a partir daí, quem sabe, conquistar o mundo inteiro. Esse era basicamente o desejo de Átila o Huno. E até que ele estava indo muito bem. Na metade do século V, o Império de Átila já estava batendo nas portas da Gália, que corresponde mais ou menos à França de hoje. Então o seu próximo passo era óbvio, era claro: invadir o Império Romano do Ocidente. E assim, ele só precisava de um pretexto para atacar, né? E esse pretexto veio exatamente em 450. Só que essa é uma história um tanto esquisita, então presta atenção aí. A princesa do Império Romano, chamada Honória e que tinha 20 anos, talvez porque ela fosse um pouco doida, ou talvez porque ela quisesse viver aventuras com o selvagem, inventou de enviar nada mais nada menos que uma carta de amor para Átila e juntamente um anel. Puta ideia maluca, né? Átila obviamente interpretou aquilo como um pedido de casamento, né? E imediatamente se fez de apaixonado pela longínqua princesa. Mas como Átila não era bobo nem nada, ele resolveu também reivindicar metade do Império Ocidental. Daí, o irmão da princesa maluca, Valentiniano, era também o imperador do Império Romano Ocidental. Obviamente que ele não iria aceitar isso, né? Ele ficou muito pistola com a iniciativa de Honória. Na verdade, ele queria matar ela. Assim sendo, ele logo tratou de responder a Átila dizendo que esse casamento não tinha qualquer possibilidade de acontecer.
E foi a partir daí que os ânimos foram se acirrando, e essa história embaraçosa se desenvolveu de forma tão rápida que já na primavera de 451, Átila resolveu atacar o Império Romano. Alguns contemporâneos contam que Átila resolveu atacar a Gália com mais de 500 mil cavaleiros, o que seria na verdade algo surreal. E nós sabemos que antigamente as pessoas costumavam, exagerar bastante o efetivo dos exércitos. E se a gente for ver o péssimo estado das estradas e a impossibilidade de abastecer uma multidão de pessoas, fazem com que 500 mil cavaleiros seja uma cifra completamente inaceitável, principalmente para o contexto dessa época. Então, historiadores modernos tendem a acreditar que Átila, na verdade, deveria ter algumas dezenas de milhares de soldados no momento em que ele decidiu atacar o Ocidente. O que, pra falar a verdade, já dá pra fazer um estrago enorme, né? Até porque as terras gaulesas, a essa altura do Império Romano decadente, eram muito mal defendidas. Então, partindo pra batalha, Metz foi rapidamente tomada em 7 de abril, Troias foi poupada e Paris foi contornada. E aqui vale destacar o episódio milagroso de Paris, que só se livrou da devastação de Átila muito em virtude de uma santa parisiense chamada Genoveva. Então, o que aconteceu? Em meio a todo o pânico causado pela destruição que vinha se aproximando, essa santa, num ato de heroísmo puro, foi quem convenceu os homens de Paris a não abandonarem a cidade e nem entregá-la de mãos beijadas aos hunos. Assim sendo, Paris foi poupada, não foi destruída, e não à toa Genoveva foi nomeada a santa padroeira de Paris. Foi então que Átila resolveu partir diretamente para Orleans, e ao dar início ao cerco da cidade, praticamente o último obstáculo, antes de poder marchar até a capital do Império, foi quando ele se deparou com um adversário que, enfim, foi quem conseguiu fazer frente a ele. E seu nome era Aécio, sendo apelidado muito merecidamente de o último dos romanos. Ele comandava algumas legiões romanas que, por si só, não eram párias para Átila. Por isso, era necessário para Aécio conseguir algum reforço. E sua expertise de convocar contingentes bárbaros para combater os hunos, principalmente francos e visigodos, foi essencial para equilibrar as forças. No final, o que Aécio fez, a bem dizer, foi estabelecer uma frente única dos brancos contra os mongóis, e essa era praticamente a única chance mesmo de vitória. Reunir todos os povos brancos possíveis da Europa, sejam eles civilizados ou bárbaros, para combater os asiáticos. Foi então que nos fins de agosto de 451, durante todo um dia, a Ásia e a Europa ficaram frente a frente numa batalha extremamente decisiva. Essa batalha ficou conhecida como Batalha dos Campos Catalaúnicos, a batalha que decidiria os destinos da Europa de uma vez por todas. E eu não vou fazer suspense aqui até para não alongar muito o vídeo, mas as flechas dos hunos não foram párias para o velho método legionário dos quadrados impenetráveis. Dessa forma, Átila se viu obrigado a se retirar para o seu acampamento e no dia seguinte desapareceu sem deixar qualquer rastro. A aventura do Huno foi interrompida e a civilização do Ocidente estava finalmente salva. A partir de então, a decadência dos Hunos foi praticamente imediata, e por mais que a Batalha dos Campos Catalaúnicos não tenha tido claramente um lado vitorioso, as perdas de Átila foram tão grandes que ele viu que era impossível prosseguir nesse seu objetivo. É aí que ele decide voltar para casa, e nós podemos dizer que foi bastante prudente da parte dele. Mas talvez ele só quisesse mesmo reformar o seu exército a fim de achar uma forma melhor de enfrentar as legiões romanas num futuro próximo. A verdade é que em 452 Átila tentou novamente atacar o Ocidente, dessa vez pela Itália, mas essa parte da história não é tão marcante assim porque Átila logo concordou em se afastar mediante a promessa de um tributo. Então nós podemos dizer que essa ameaça foi remediada por um tempo. E nessa jornada, nessa segunda tentativa de Átila no Ocidente, tem até a cena famosa, que ele conversa com o Papa Leão Magno, que foi quem intermediou as tratativas. E como Átila era um homem muito supersticioso, e o Papa era um chefe espiritual, ele acabou por se submeter aos termos do Papa. Porém, Átila não teve vida longa a partir daí. Ele morreu já no ano seguinte, em 453. E para sua história se tornar ainda mais interessante, o seu último dia foi justamente numa noite de núpcias. Pois é, o cara lutou tantas batalhas para no fim morrer justamente na sua lua de mel. Mas que modo mais inusitado de morrer, né? Enfim, os hunos não iriam durar muito depois da morte de Átila, que era meio quem unia eles, Então primeiro eles se desmembraram, depois eles se atacaram entre eles, se enfraqueceram, daí os povos bárbaros que estavam sob o domínio dos hunos se rebelaram,
E por fim, o Império Huno acabou se extinguindo de uma vez por todas, tudo isso em questão de menos de 2 décadas após a morte de Átila. E só pra finalizar aqui, no fim das contas, dá até pra gente fazer uma boa comparação que a batalha que deteu Átila, a dos Campos Catalaúnicos lá, se a gente for ver, tem quase a mesma importância que a batalha de Poitiers, que aconteceu 3 séculos depois disso, e que foi a batalha que deteu os muçulmanos, né? Então, se os europeus perdem qualquer uma dessas batalhas, os destinos do mundo seriam completamente outros. Ou seja, a Europa seria invadida por uma potência estrangeira, já pensou? Então eu nem vou especular nisso aqui porque é muita viagem. Mas no mais é isso, like se gostou, e como sempre se inscreva, né, caso você ainda não esteja inscrito, então dá uma conferida aí. Comenta aí embaixo o que você achou, e também se você puder me dar uma força aí se tornando membro do canal, seria muito bom, de verdade. Eu preciso da sua ajuda para continuar trazendo esses vídeos aqui, então se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, o botão de Seja Membro serve exatamente para isso, fechou? Então torne-se membro e ajude o canal do Lobo Conservador. No mais é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.